paz do Senhor, nós vamos reeditar a mensagem, pelo menos no seu cerne, no seu centro, de que foi dita na live hoje, porque nós tivemos problemas técnicos. Eu vou ser sincero para vocês, eu não coloquei no modo avião, que é o certo de se fazer, né, para não termos conexões externas com o celular, mas infelizmente eu esqueci e por esse motivo várias ligações travaram o nosso Instagram e a mensagem infelizmente se perdeu na live de hoje. Mas agora ela vai estar, seu centro, seu cerne, aqui na TV Chama Viva, no nosso canal oficial do YouTube. E eu quero falar com vocês sobre oração, mas não no sentido clássico, né? Não é uma palavra clássica no sentido de pedir, de fazer, de orar ou da importância de orar. Eu quero falar com vocês de como nós recebemos os pedidos de oração, os pedidos de socorro, os pedidos que vêm até nós, de pessoas que estão vivendo dramas, problemas, pessoas que estão vivendo momentos difíceis e que elas querem então pedir a ajuda da igreja, do corpo de Cristo. Nós temos na nossa central de oração, é um grupo de WhatsApp interno da igreja. Não podemos atender nesse momento no WhatsApp externamente todos. Nós estamos fazendo, por exemplo, com mensagens do Instagram, mensagens do YouTube, nós estamos colocando lá também, mas não temos como abrir para todos. E até porque é um grupo que ele é feito para uma resposta interna. Nesse tempo de Covid, nós estamos, se você assistir depois, mas nós estamos em tempo de Covid, quarentena e confinamento, né? Então cada um está na sua casa, a igreja não pode se reunir fisicamente. Uma maneira das pessoas se interagirem, justamente os membros da igreja, pela central de oração. E há várias formas de nós interagirmos, não há uma fórmula única, não existe uma fórmula mágica, ou não existe um comportamento único. A verdade é que nós somos diversos. Existe diversidade no receber essas mensagens. E é interessante que nessa diversidade existem graduações ruins, até graduações que parecem ser boas, até a graduação que ela é a ideal. Nós, como pessoas, podemos receber as informações, as necessidades dos outros, pedidos de oração de maneiras bastante diferentes, de maneiras com emoções diferentes. Isso que nós vamos falar aqui, nós vamos começar falando disso e vamos terminar lá na palavra, com Paulo falando aos Romanos. E essas emoções diferentes, elas vão nortear aquilo que nós vamos fazer, o resultado, as nossas ações, o resultado das nossas ações. Elas vão nortear as nossas ações que darão um resultado. E essa primeira emoção, eu vou trazer uma graduação de os piores, e assim a gente vai caminhando. E essa primeira graduação que nós podemos ver quando nós recebemos um pedido de socorro, por exemplo, na nossa central de oração, pode ser a antipatia. Pastor, antipatia? Sim, porque a antipatia está ligado ao egoísmo. E é nesse sentido que eu quero falar. Eu sei que as emoções são mais amplas, eu sei que as emoções têm mais definições, vão para mais caminhos, mas eu quero agora nesse momento filtrar e ficar apenas nesse caminho. Então eu sei que existem maiores definições, eu sei que existem coisas mais amplas, mas eu quero focar nesse caminho, da antipatia pelo lado, por exemplo, do egoísmo. Porque isso que tem gerado, isso que tem acontecido muitas vezes, e tem acontecido nesse tempo, infelizmente tem acontecido nesse tempo. Eu posso dizer nem só em nossa igreja, mas em várias igrejas, em menor grau, vamos ser sinceros, maior ou menor grau. Em Sião, em menor grau, eu vou ser sincero, mas não posso dizer que não acontece. Porque a antipatia diz assim, não é considerado um sentimento ou forma positiva, pois remete à aversão. Podemos dizer que esse sentimento está presente em situações de egoísmo, de contrariar o outro, de rejeição, de egocentrismo. Você conhece a necessidade do outro, mas porque ela não é a sua necessidade, não vai influir em você, não vai ter nada a ver com você, simplesmente você ignora. Você conhece, mas ignora. É aquela pessoa, por exemplo, que tem aquela amizade, que é aquela amizade por conveniência. Porque a pessoa com quem você fez amizade, vou ter um você hipotético, fez amizade, não é você agora que está me assistindo, é um você hipotético, uma pessoa X. Que você faz amizade com essa pessoa porque ela tem algo para te oferecer, para te dar benefício.
Então aquela pessoa vai ter uma amizade com você para te ter benefício, e quando aquele benefício acaba, ela te descarta e arranja outra amizade. Aproveitando aqui, nós temos que aprender na nossa vida a diferenciar essas amizades. Tem amizades que só vêm porque elas não querem você, elas querem o que você tem. E quando o que você tem chega, é o suficiente, ela vai te descartar e vai arrumar outra amizade. Às vezes a gente vai perguntar, mas como é que aconteceu? Porque o fulano não olhava porque você era, mas porque você tem. Então, ou tinha. Um exemplo clássico disso, eu vou relembrar aqui, é o carro o Opala branco do Pastor Onés na década de 80, na época antes da abertura do Collor, dos carros importados. O carro Opala branco era o sonho de entrar, uns dos sonhos, né? De consumo das noivas entrarem, e elas convidavam muito o pastor, ou então o evangelista Onés, para os casamentos, que na verdade não queria que o evangelista Onés estivesse lá. Elas queriam que o carro estivesse lá. E ele sabia disso, muitas vezes ele sabia disso. E são pessoas assim. E o que isso reflete na oração? Isso reflete na oração porque, por exemplo, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, grupo normal, TV Chama Viva no WhatsApp, é onde nós damos as notícias para os membros da igreja. Nós tivemos que criar 2 grupos, porque o WhatsApp tem 256, é o limite de 256 pessoas. Atingimos o limite e abrimos o segundo. Temos na casa de 350 pessoas roladas nesse grupo de WhatsApp. Eu não estou aqui, por favor, dizendo que quem não está no central de oração é porque é esse aqui, é antipático e egoísta. Mas, não estou dizendo. Mas a verdade é que no grupo de central de oração nós temos 100 e poucas pessoas. Por quê? Porque eu não estou dizendo que as pessoas que não estão lá são egoístas. Por favor, se você não está lá, não se sinta que o pastor está mandando indireto, não é nada disso. Mas nesse meio das pessoas que não entraram, não sentiram necessidade real de entrar ainda, assim, pessoas que só vão entrar quando tiverem uma necessidade. Porque a necessidade dos outros por si mesma não importa. Quantas pessoas pedirem oração, quantas pessoas tiverem seus dramas, suas vidas reviradas, estejam orando, pessoas estão doentes, existem pessoas hoje com Covid que a gente está orando, outros casos também que estão surgindo, porque a vida não para, Mas tem pessoas que estão completamente alheias a isso. Estão alheias a isso, alheias. Por quê? Porque não tem nenhum benefício próprio. Mas o dia que precisarem de oração, o dia que precisarem de que haja algum benefício próprio, aí elas vão entrar na central de oração, não para orarem pelas outras, elas vão entrar para orarem por ela. E o dia que a oração dela for respondida, ela vai simplesmente ou sair do grupo ou deixar de prestar atenção nele. Fazendo um parêntese rápido aqui, minha filha está ali, a gente não tem microfone dedicado, é um microfone de ambiente. Se sair barulhinho da minha filha brincando, barulho de televisão, faz parte, né, da minha vida, desse confinamento que nós estamos vivendo aqui. Tá? Não deu tempo nem de comprar equipamentos. Mas voltando à pregação, à palavra. Então existem pessoas assim, que vão precisar ter um problema, que vão receber oração, mas após receber oração, simplesmente vão deixar o grupo. Ou vão deixar o grupo, ou vão deixar de olhar para ele, para as necessidades dos outros. Quanta gente está na fila de oração nas igrejas, quando a igreja estava aberta, e vão estar no futuro, e só querem saber delas. Mas quando os outros estão lá na frente, estão lá no banco alheios, conversando, alguns mascando chiclete. Eu já vi gente olhando o celular, enquanto se está orando por outras pessoas, abençoando outras vidas. Porque não está se falando delas, não traz benefício para elas. Esse é um primeiro aspecto. Esse é um cenário muito ruim. Mas existe? Existe. E se você hoje, né, vamos começar a fazer mini apelos aqui. E se você hoje sabe que você está assim, você não está se importando com os outros, porque não traz benefício para você, mas o dia que você precisar de oração, você vai correr para lá, para receber oração, e você sabe que depois você vai abandonar, se conserte com o Senhor. É um tempo de reflexão, um tempo de consertar, de conserto, de como nós olhamos os outros. Vamos aproveitar aqui a questão da central de oração. O outro sentimento que tem é a apatia. A apatia
se caracteriza por insensibilidade emocional, ausência de sentimentos. Também é muito ruim. Diferente da antipatia, do egoísmo, de querer as coisas só para si, as coisas se não te beneficiarem, você ignora. Já a questão da apatia, ela simplesmente tem uma ausência de sentimento, uma insensibilidade. Tem gente que é insensível, por mais que você vai contar os dramas dos seus irmãos em Cristo, daqueles que estão junto com você, daqueles que estão ali, é o corpo de Cristo ali, servindo, por exemplo, na Igreja Batista Sião. Eu não estou dizendo que há insensíveis, mas eu preciso pregar a palavra. Tem gente que não vai se sensibilizar. Tem gente que não toca. Não, simplesmente não toca. Não há sensibilidade. Parece que não há uma questão de corpo de Cristo. Não há uma visão de corpo. Há um esfriamento de amor e há um esfriamento de sentimentos. Então, se as questões das pessoas não te tocam, não conseguem mexer contigo, não fazem diferença na sua vida, comece a prestar atenção se não tem alguma coisa errada. Eu sou pastor, não sou psicólogo, então eu vou falar na área espiritual. Porque se o Espírito Santo está ali vivo, uma chama acesa na sua vida, porque se ele está com uma chama acesa na sua vida, não há como ter uma insensibilidade perante o outro. Tiago chega a dizer, se alguém chega a você com uma necessidade, você só ora pela pessoa e manda a pessoa embora e não supre a necessidade dela, de que adianta? Então, não cumpra apenas rituais, são pessoas que cumprem rituais, ritualísticos. Está ali na igreja às vezes, mas não está sendo tocado. Tem um relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Eu também passo a minha vida escutando isso e eu provavelmente vou dizer isso várias vezes. Como está seu relacionamento com Deus? Mas a verdade é que pouco perguntamos, como está o relacionamento com nossos irmãos? Porque às vezes um dia que você pode estar aquecido com Deus e desaquecido com os irmãos. Não existe. Mas você pensa que o seu relacionamento está bom com Deus pelos rituais, pelas formalidades que você cumpre, e você deixa de olhar para o lado para os seus irmãos. Deixa de amar. E amar é isso, essa troca de sentimentos com seus irmãos. E deixa de ter essa troca, essa interação com seus irmãos. Se você está ouvindo a palavra, ouvindo os apelos dos seus irmãos, ouvindo os pedidos de oração, isso não está tocado você, eu te pergunto, qual é a sua posição no corpo de Cristo? Como está a sua posição no corpo de Cristo? Porque seu relacionamento não pode ser só com Deus. Vou dar um exemplo meio prático. Eu fui presidente de Louvor durante muitos e muitos anos. Quase 10. Acho que uns 10 anos. E quando eu fui ordenado pastor, e hoje, 17, dia 18, acho que é amanhã. Amanhã, quando eu estou gravando hoje, amanhã faço 11 anos de ministério. E quando fui ordenado, eu recebi uma plaquinha do Ministério Louvor em homenagem por ter sido ordenado. Era presidente do Ministério Louvor e fui ordenado a pastor. E eu sei bem disso. Quando a gente olha para uma pessoa e ela está passando por cima de você, ela só está olhando para o pastor, por exemplo, pastor presidente. E eu via muita gente que estava do meu lado, que era minha subordinada, pessoa subordinada minha, mas não olhava para mim, não se importava comigo, só olhava para o pastor presidente. Existe também a questão do egoísmo aí, porque as sensações são misturadas, nada é muito preto no branco. A emoção não tem preto no branco ali. As coisas são um pouco misturadas, tem várias colorações no meio, vários graus de cinza no meio. Mas as pessoas preocupavam muito com o relacionamento lá em cima com o pastor. E se preocupavam pouco, tinha uma completa indiferença para a sua liderança, que era eu no caso, e para os seus colegas de ministério. E só mirava no pastor. E todas essas pessoas um dia foram embora. Se houver alguém hoje, ou se houver alguém no futuro, também vai embora, vai sair. Porque Deus não gosta disso.
você tem que amar o seu irmão, você tem que respeitar a sua liderança local. Isso é uma questão para outra palavra. Mas caíram e foram embora. Então, mas eu percebi isso, eu sabia que a pessoa pensava lá em cima, mas ela não tinha completa aversão, nem aversão, ela tinha nem desprezo, ela não tinha sentimentos por quem estava abaixo do pastor presidente, a quem ela achava que deveria se subordinar e fazer o trabalho e tal. E essa ausência de sentimentos, de olhar para o corpo, Deus não gosta. Porque há várias passagens bíblicas, eu lembro uma que eu canto desde quando era pequenininho: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, e vai por aí afora, e outros textos também. Deus abomina o que semeia contenta entre os irmãos. Então, a Bíblia fala no Novo Testamento: falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Então a Bíblia sempre está falando de unidade, de conjunto, de seu irmão. Então, se você está com ausência de sentimentos, eu digo para você, alguma coisa está errada. Vamos dar uma olhadinha nisso? A outra questão, que como nós podemos olhar e encarar a questão do pedido do outro de oração, e isso é que eu quero afirmar, como nós olhamos, encaramos, e a partir disso quais são as atitudes que tomamos quando vem um pedido de oração do outro, é um que é perigosíssimo. Esse para mim é o pior. Porque os outros, você vê, você vê assim, de frente, que tem algo errado. É perceptível, tem algo errado, precisa ser visto. Mas esse não, esse engana. Esse aqui engana, que é a simpatia. E a simpatia diz assim, é uma forma, e a simpatia que eu estou falando, por favor, não é simpatia no sentido da nossa cultura, de mesclar, de fazer assim, não, é simpatia de emoção, ser simpático, de emoção. Simpatia é uma forma simples de dar um retorno com delicadeza à pessoa com quem estamos em contato. Pode apresentar sentimentos de piedade pelo outro. Significa que ser simpático é ter sempre uma resposta à situação que o outro estiver apresentando. É importante sempre dar uma opinião a respeito da situação. E aí que mora o perigo. E aí que nós estamos falando na live, que eu vou tentar reproduzir um pouco aqui, mas aquela emoção da live talvez não seja reproduzida. É justamente aqui que está o problema. Aqui que mora o perigo do crente. É o crente que se satisfaz dando apenas uma pronta resposta delicada, educada a uma situação do outro. Então o outro posta, por exemplo, eu estou com meu familiar doente, eu estou com meu filho indo para o hospital. A pessoa se sente obrigada por educação a mandar uma resposta para aquele pedido. Então ela coloca, orando, Deus vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, olha, Deus está contigo. Só que tem uma coisa, não passa disso. E quando não passa disso, aqui entra o ser simpático, ser educado. Mas a última coisa que se precisa, que o crente precisa, que quando posta a sua oração na rede social, aqui na nossa rede social, que eu digo na central de oração, que deixa de ser uma rede social, é que você seja simpático, que você dê uma resposta, uma pronta resposta educada ao problema, ao questionamento do outro, à colocação do outro, ao problema do outro. E eu não sou contra você colocar, é importante. Porque você precisa colocar, porque isso dá à pessoa visivelmente a entender que existem pessoas com ela. Então, por favor, quando alguém colocar um pedido, realmente, você sente no coração, coloque, eu estou orando por você, bota a mãozinha, Deus vai te abençoar, Deus vai ser contigo. Mas se não passar disso, você escolheu um caminho da simpatia, de ser simpático com o outro, solidário com o outro. E quanta gente é solidária nesse Brasil, que não faz nada, só é solidário. Solidários de Twitter, solidários de rede social, nós temos aos montes. Mas, porra, mão na massa são poucos. Se fala muito do meio evangélico, mas a verdade é que quem está mais distribuindo cesta básica hoje são os evangélicos. Não vamos falar nomes, até porque eu não os tenho. Mas nesse momento,
está se levantando. Hoje, nesse data que nós estamos passando aqui, eu estou gravando isso. As irmãs levantaram insumos, foram entregar na igreja, porque a igreja está de porta aberta, administração aberta, não tem aglomeração, não tem reunião, mas as portas estão abertas, então as pessoas foram lá uma a uma, entregando insumos, para nós sustentarmos, darmos sustento a algumas famílias. Talvez esse número aumente, talvez precisamos repetir. Isso tem se espalhado pelo Brasil inteiro. Nós estamos ajudando pessoas em necessidade. Quem tem nas igrejas está ajudando pessoas que não têm. Isso é muito mais do que ser simpático. Isso é pôr a mão na massa. Então eu quero dizer isso para você. Se você só coloca a mãozinha, se você só, essa é a palavra importante, somente, tão somente, coloca a mãozinha, diz que está em oração, diz uma palavra bonita para aquela pessoa, você está sendo simpático, e simpático de nada adianta. Por quê? Porque as coisas se movem na dimensão espiritual através da oração. Não se movem por você ser simpático, não se movem por você ser legalzinho, não se movem por você ser educado, não se movem porque você mostrar que estamos juntos. Ela se move por oração. E se você não passar disso, e se você não passar dessa etapa, e você não orar, e você não clamar, você não chegar junto do trono de Deus, com aquela pessoa que colocou seu pedido, e orar, de nada adianta. De nada adianta. Ser simpático no reino de Deus de nada adianta. Tá? Tem uns cachorros latindo aqui, talvez vocês estejam pegando. Meus cachorros vivem brigando aí de vez em quando. Vai com briga de cachorro mesmo. Então, eu quero que você entenda. Ser simpático, ele é bom na questão social, no seu convívio social. Mas no reino de Deus ser simpático, nesse sentido que eu estou falando, apenas de dar uma pronta resposta à situação que o outro estiver apresentando, uma resposta até delicada, não adianta de nada. Então, se você colocar sua mãozinha, colocar seu Deus está contigo, e for fazer tua vida normal, tocar tua vida normal, esquecer aquilo, é obra de feno e de palha que vai ser destruída pelo fogo rapidamente. Não adianta de nada. Quer construir de pedras preciosas a sua edificação com o Senhor? Ore. Coloque a mãozinha, dê uma palavra de incentivo, porque a pessoa precisa, no momento difícil, ela precisa saber que tem gente junto com ela. Mas faça o melhor. Ore. Vá batalhar. Intercessão, pegar juntamente com aquela pessoa, assim, Senhor, eu estou no trono, no teu trono, intercedendo pela essa pessoa, porque quando eu faço isso de coração, eu vou gerar o último sentimento, que esse é o ideal, para nós entrarmos em uma oração intercessória, que é a empatia, que a empatia é mais que sentir pelo outro, é sentir com o outro. A luta é da pessoa. Costumo dizer isso, eu disse isso na live e vou dizer isso aqui, repetindo um pouco o cerne dessa mensagem. Você não vai tomar o lugar do outro. Tem gente que toma o lugar do outro. Chega assim, pô, assim, chega pra lá, agora é comigo, eu vou tomar a frente. Isso não é ser empático, isso é ser dominador. O problema é do outro. Às vezes Deus tem que esclarecer o outro, às vezes Deus tem que consertar o outro, às vezes Deus quer mostrar algo para o outro, e você pode ser um fator impeditivo. Então, não é tomar o lugar do outro, não é afastar o outro, é juntamente com ele. Porque é o mesmo texto que diz, e não diz isso para a oração em si, mas a gente pode trazer para a oração, que levarmos as cargas dos outros, diz cada um levará a sua própria carga. Então, esse texto não é especificamente de oração. Se você for lá abrir, você vai perceber que o tema é diferente, mas pode ser usado para várias áreas da nossa vida. Não é dominar o outro, não é tomar o lugar do outro, mas é com ele. Então, sentir com ele. Quando você for orar, é como se fosse você naquela situação. Não é, mas é como você naquela situação. Quando alguém tem um problema, por exemplo, com o filho, eu fico imaginando como eu, como pai, se tivesse aquele problema, como eu estaria aflito.
E ao mesmo tempo, me coloco na posição de saber assim, como é que eu me comportaria, como é que eu iria querer que a igreja se comportasse nesse momento. Eu queria que a igreja entrasse em oração. Esses dias, pedidos mais pessoais, pedidos que que não possam ser abertos para todos, nós temos recebido eles de uma maneira mais fechada. E eu fiz um pedido a um grupo de intercessão, minha esposa fez, mais fechado, sobre a minha filha num aspecto, a minha filha mais nova. E o grupo de intercessão orou, entrou em oração, ainda perguntou para a Milene, como é que está indo? Nós estamos orando. E é bom, é reconfortante, quando a gente sabe que tem gente orando de verdade por você, tem gente batalhando com você. Então quem está falando com você é alguém que ora, alguém que gerencia o grupo de oração no sentido assim, mais amplo da palavra, porque ele é gerenciado pelas ministras de oração, mas no sentido mais amplo da palavra, gerencio. Inclusive passando alguns casos, o pastor Ernesto tem acesso a alguns casos, é que ele está tratando pessoalmente alguns casos, ele pega alguns casos, ficam com o pastor Onésio, ele retira de lá, vamos saber um segredo agora, ele tira de lá da central, ele leva para o quarto dele, no sentido para as madrugadas, para orar. Aos pedidos que ele sente que precisa de uma carga de oração maior, além, ele pega e ele leva para orar. É bom saber que tem gente orando. É bom saber que você não está só numa batalha. Mas eu quero te dizer para terminar, não seja simpático. Não dê só uma pronta resposta delicada a um problema apresentado. Vá além disso. Vá além de uma pronta resposta no WhatsApp com mãozinha, estou orando por você, Deus te abençoe. Vá à sala do trono por aquela pessoa. Por fim, eu falei que ia terminar com o texto de Romanos, eu termino. Diz assim, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Romanos 12, 15. Romanos, na verdade, esse texto, esse capítulo, ele está falando de versículos separados. São pequenos versículos separados com orientações à igreja. Quase um mini provérbios ali. Várias coisas separadas, mas que juntando tudo traz uma sabedoria. E um desses versículos que separados, uma dessas questões que Paulo fala bem separado para isso, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso é a empatia bíblica, isso é o viver bíblico. E eu quero agora sair de qualquer questão emocional ou psicológica e dizer assim, é isso que nós devemos viver. Então, medite no que o pastor está falando, saiba qual é a sua verdadeira posição, não adianta mentir para você, faça um exame de saber qual é a sua verdadeira posição. Como é que você está se colocando à frente do que está acontecendo agora? Faça um autoexame. E a partir daí, você vai poder chegar ao ponto de Romanos 15, que esse é o objetivo. Todos se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. O que isso significa no nosso grupo de central de oração, mas se você tiver em outra igreja, na sua igreja, significa que os testemunhos é como se fosse você vencendo, e as lutas é como se fossem batalhas suas. E assim você vai cumprir fielmente a lei de Cristo. Deus te abençoe grandemente e medite nessa palavra.